O pastor e o seu rebanho. Este é o título da lição de número 6 dos pré-adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Convidamos a estar conosco por alguns minutos, pois vamos traçar aqui um rápido comentário, trazer uma pré-aula, alguns subsídios para enriquecer a aula do querido professor e estimada professora, deste assunto que é muito importante para os pré-adolescentes. Eles estão trilhando o caminho do Senhor e à medida que vai galgando novas idades, é importante que eles tenham ciência, que eles entendam o que é um pastor na igreja, o que representa o pastor ali na igreja, qual a importância do pastor na igreja. E o pastor, ele pastoreia não só os adultos, mas as crianças, os pré-adolescentes, e é muito importante que eles aprendam acerca deste assunto, o pastor e seu rebanho. Esta lição de número 6 está inserida na temática Igreja, um lugar de comunhão. Igreja, um lugar de comunhão. Essa é a temática desse segundo trimestre de 2025. E a lição de número 6 traz esse assunto muito importante, que fala sobre o pastor e o seu rebanho. A lição, ela tem como base, ela está baseada, ou ela encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 17 ao 19. Carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 17 ao 19. É dentro desses textos que são extraídos ensinamentos para esta lição de número 6. Professor e professora da Escola Bíblica Dominical, não deixe de se preocupar com a frequência dos seus alunos. Se alguns estão faltando, procure saber o motivo, procure entrar em contato com os pais para saber qual o motivo da ausência do aluno na sala de aula. É muito importante que ele participe de todas as 13 aulas do trimestre para que ele não possa sofrer uma descontinuidade em relação a este assunto, esta temática geral. O ensino na Escola Bíblica Dominical é um ensino metódico, sistemático, em que o aluno vai aprendendo de forma progressiva e é muito importante que ele possa entender cada aula, cada lição que está sendo abordada na Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de fazer a ponte de ligação entre a aula anterior, a lição anterior e a lição atual que está iniciando. E aí, fazendo aqui a minha parte, na lição de número 5, falamos sobre as ordenanças da Igreja de Cristo, que falou sobre o batismo em águas e sobre o culto de Santa Ceia, este memorial, esta ordenança que foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta lição de número 6, dando continuidade a este segundo trimestre, temos aí uma temática sobre o pastor e o seu rebanho. A lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo específico. O primeiro objetivo é apresentar o papel do pastor local. Apresentar o papel do pastor local. Demonstrar que Cristo é o nosso pastor supremo e apontar o nosso papel como ovelhas de Cristo. Apontar o nosso papel como ovelhas de Cristo. Então, observe que a lição vai tratar do pastor local, do pastor supremo. O pastor local, ele tem uma responsabilidade grande com as ovelhas, pois irá prestar conta ao pastor supremo sobre este rebanho. No primeiro tópico desta lição, vai falar sobre a responsabilidade do pastor. A responsabilidade do pastor. Alguns alunos talvez pensam, algumas pessoas até na igreja, talvez pensam que o pastor ele é responsável apenas por ministrar a palavra de Deus, para trazer o alimento espiritual, está ali no culto de doutrina, no culto de ensino, instruindo a sua igreja, mas não é só esta função que o pastor tem. O pastor tem múltiplas funções e isso é muito importante que os alunos percebam isso, entendam isso, para também orar pelo seu pastor, Ore pelo seu pastor, incentive os alunos a orarem pelo seu pastor, para que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê saúde, lhe dê graça, que ele possa cada dia mais
ser amparado pelo nosso Deus para o ajudar nesta caminhada. Tanto o pastor como a esposa do pastor, que é a grande ajudadora dele, é parte do ministério do pastor. E um passo importante para que possamos ajudar os nossos pastores é obedecendo a eles, é compreendendo, né, a grande responsabilidade que eles têm. Então, a responsabilidade do pastor, a figura do pastor de ovelhas. Então, o comentarista da lição diz o seguinte: Jesus sempre usava elementos do dia a dia para explicar ou exemplificar o aprendizado. As pessoas que viveram aquela época conheciam bem a atividade de um pastor, né? Interessante que fazer esta ligação do contexto daquela época e o contexto atual. Quando a gente fala em pastor no contexto atual, nós que somos aqui do Nordeste, né, nós que somos do litoral nordestino, é raro encontrarmos um pastor, né, com um rebanho de ovelhas. É raro, mas naquela época era algo muito comum acontecer, né, de ter pastores pastoreando ovelhas no campo. Então, era o pastor quem cuidava do rebanho de ovelhas, garantindo proteção, alimentação e todos os cuidados necessários à sua sobrevivência. É importante ler o Salmo 23. As ovelhas são animais conhecidos por serem dóceis e muito dependentes. O pastor é uma figura que nutre um intenso amor pelas ovelhas e, se preciso for, arrisca a própria vida pelo bem de cada uma delas. Então veja que um dos papéis do pastor é proteger as ovelhas, é alimentá-las espiritualmente, né, trazendo do contexto de forma clara, de forma que acontece, né, e trazendo para o contexto espiritual, né, para o contexto espiritual. O pastor, naquela época, de forma clara, de forma física, ele executava esse trabalho. E trazendo para o lado espiritual, o pastor cuida dos crentes, cuida do rebanho, daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que fazem parte da igreja, né? Isso ele cuida de forma protegendo e também alimentando espiritualmente e cuidando também tendo cuidados necessários à sobrevivência da ovelha. As ovelhas são animais conhecidos por serem dóceis, né, e muito dependentes. O pastor é uma figura que nutre um imenso amor pelas ovelhas e, se preciso for, arrisca a própria vida pelo bem de cada uma delas. Na letra B desse primeiro tópico, Jesus, o bom pastor. Jesus declarou ser o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Então, Jesus é o pastor supremo, né? O pastor local, o pastor terreno, ele cuida do rebanho para prestar conta ao pastor supremo. Na letra C, pastores locais. A Bíblia afirma também que os homens escolhidos por Deus para liderarem as igrejas locais são chamados de pastores. Referência bíblica, Efésios 4:11. O pastor é responsável por alimentar a igreja com a palavra, conduzindo-a pelo caminho da salvação. Ele é o líder da igreja local e está em suas mãos a responsabilidade de administrar a igreja. Se o professor e a professora puder, né, e ter condições de colocar um recurso visual na sua aula, pode mostrar um vídeo de um pastor literalmente trabalhando, né, no campo, cuidando das ovelhas, né, o cuidado dele, o zelo dele, como também trazer imagens que possam fazer com que os alunos possam entender melhor este assunto e fazer esta ligação, né, do pastor no sentido literal, que executa este trabalho, esta profissão, e o pastor no sentido espiritual, que cuida do rebanho, que cuida da igreja. No segundo tópico, um rebanho obediente. E aí a lição vai falar sobre a obediência ao pastor local e os benefícios da obediência. Então, um passo muito importante para que os alunos possam entender e compreender isto é que eles precisam obedecer os seus pastores. Obedecendo os seus pastores que estão seguindo, executando o seu serviço de acordo com o chamado de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, obedecendo o seu pastor local, vocês também estarão obedecendo
o pastor supremo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a lição ainda fala aqui, na letra C, a unidade do rebanho. Quando o pastor e as ovelhas estão unidos em um mesmo propósito, atuando de forma harmoniosa com a palavra de Deus, ambos chegarão ao mesmo destino com segurança. Então, ovelha não pode ser rebelde, né? Dando trabalho ao pastor para que o pastor possa tentar trazê-la de volta para o caminho. A ovelha precisa obedecer. Quanto mais a ovelha obedece o seu pastor, mais eles conseguem seguir rumo ao alvo, conseguem seguir rumo ao objetivo estabelecido, que é chegar no céu de glória, alcançando a salvação. Terceiro e último tópico desta lição rica, que fala sobre o pastor e o seu rebanho, vai falar sobre as ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas. Aí temos a parábola, né, da ovelha perdida, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Temos também o nosso papel no rebanho. Deixe claro para os pré-adolescentes que eles fazem parte do rebanho, são ovelhas, né? E é interessante perceber que as ovelhas perdidas, ou seja, as pessoas que se afastam do caminho do Senhor, precisam do apoio, não só do pastor, como também de todo o rebanho, para se firmarem novamente na presença de Deus. Não espere só pelo pastor, mas faça a sua parte também, pois fazemos parte de um rebanho. Se somos um rebanho, precisamos estar unidos, principalmente porque o maior inimigo da ovelha é o lobo devorador. As ovelhas estando todas juntas, elas com certeza apresentarão mais dificuldade para que sejam atacadas pelo lobo, tendo o pastor à frente, tendo o pastor protegendo e as ovelhas obedecendo e ouvindo a voz do seu pastor. Para encerrar, né, gostaríamos de ler aqui o texto de Atos 20 e 28. A Bíblia diz: cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, estimado professor, estimada professora. Não deixe, né, de trazer uma aula dinâmica para os seus alunos, uma aula interativa, e fazer com que o aluno se envolva na aula para que ele possa aprender de forma mais excelente aquilo que está sendo tratado em sala de aula. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86.
E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.